tivesse praticado estupro contra aquela vítima. Tá? Então essa é omissão imprópria. A pessoa é o garantidor, mas não evita o resultado de modo a responder pelo delito como se agido tivesse. Então essa é a omissão imprópria. O crime de ouvido nada mais é do que isso. É uma omissão imprópria. Só que na omissão imprópria eu também tenho uma outra classificação. Eu tenho uma omissão imprópria de forma dolosa e tenho uma omissão imprópria de forma culposa. Fabio, me dê um exemplo. A omissão imprópria dolosa é aquela situação em que uma mãe ela não quer mais o filho, quer matar o filho e simplesmente deixa de alimentar esse filho. Né? Ao parar de alimentar esse filho, ela quer a morte, embora ela não mata, não enforca, não usa nenhum objeto, ela apenas para de amamentar. Isso é uma omissão imprópria dolosa. Agora, a omissão imprópria culposa é justamente o crime de esquecimento. O agente tem a obrigação de evitar o resultado, ele tem uma obrigação jurídica de agir e não age. Ele se esquece por sua negligência ou algo nesse sentido. Imagine um salva-vidas que está lá, né, cuja obrigação é observar os banhistas. E ele começa a bater papo com um amigo, com um colega, com a namorada e esquece de olhar os banhistas. Ocasião em que um dos banhistas acaba morrendo porque afogou-se, né, e o salva-vidas não prestou atenção, não cumpriu o seu dever jurídico de evitar o resultado. Essa é uma omissão de esquecimento. Esse é um exemplo de crime de ouvido. Um outro exemplo é aquele em que o enfermeiro ele tem a obrigação de assistir o paciente, trazendo lá medicação de tempos em tempos, né, de hora em hora, enfim. E em razão da fadiga, esse enfermeiro pega no sono, esquece de medicar o paciente que vem a óbito. Ora, ele também, por negligência, cansado, com sono, dormiu e a sua conduta fez com que nascesse aí o resultado morte do paciente. Tá? Então esses são os crimes de ouvido, são crimes de esquecimento. É justamente a omissão imprópria na sua forma culposa, porque na sua forma dolosa eu teria aí somente a omissão imprópria. Tá? Então guardem, eu tenho a omissão própria, em que o agente é um crime de mera conduta, né? O agente deixa de praticar aí uma conduta, mas o tipo penal está previsto, né? Ele deixa de agir, exemplo, uma omissão de socorro. Eu tenho a omissão imprópria, que se divide em omissão imprópria, né? A propriamente dita, que na forma dolosa, ele não age, mas como tem o dever jurídico de evitar o resultado, ele responde como se agido tivesse, e tem uma omissão imprópria na sua forma culposa, que é justamente o crime de ouvido, o crime de esquecimento. Uma pergunta que poderia também ser feita nesse aspecto é quanto à tentativa. Os crimes omissivos admitem tentativa? Bom, a doutrina traz aí vários exemplos de crimes que não admitem a tentativa. Eu poderia citar, por exemplo, crime culposo, não admite a tentativa, salvo naquela discriminante putativa. Né? O agente imagina que o seu algoz sacaria uma arma e ele vai lá e mata, né, em legítima defesa, esse agente. Quando chega na hora percebe que tinha lá um lenço no bolso, ia tirar uma chave, enfim. Então o crime culposo não admite tentativa, a não ser por discriminante putativa ou culpa imprópria. Não admite também tentativa contravenção penal, por expressa previsão legal. A lei de contravenções prevê aí que não admite tentativa de contravenção penal. Crimes habituais. Em tese, eu também não teria o crime habitual, né, na sua forma tentada, porque no crime habitual eu teria uma reiteração de atos. Aquilo que o autor pratica é já a sua forma de viver, né, é o cotidiano dele. Por exemplo, o curandeirismo. Durante vários dias, né, essa pessoa se faz aí um curandeiro. Tá? Então o crime habitual não admite tentativa. Um outro exemplo de crime que não admite tentativa é a omissão própria. Por quê? A omissão própria é um crime de mera conduta. Basta deixar de praticar a conduta prevista em lei, pronto, ele já praticou o ilícito. Tá? Então não admite tentativa, exemplo, omissão de socorro. Também não admite tentativa os crimes unissubsistentes. São aqueles crimes que eu não consigo fracionar o intercrimes. Eu não tenho aquela fase de cogitação, preparação e execução. Exemplo disso
são os crimes verbais, são os crimes contra a honra, a injúria verbal, né? O desacato é um outro exemplo. Então são crimes assim instantâneos. Praticou, pronto, crime de mera conduta, eu não consigo fracionar. Se eu não consigo fracionar, eu não consigo ter a sua forma tentada. Outro exemplo também é o crime préter-doloso. Eu tenho um dolo no antecedente e culpa no consequente. Em regra, crime culposo não admite tentativa. E também os crimes de empreendimento ou os crimes de atentado. Eu já tenho a previsão de que tentar praticar aquela conduta configura crime. Me dei um exemplo? Eu tenho aquela ideia de tentativa de evasão mediante violência. O preso tenta se evadir, né, da custódia praticando violência. Se ele se evade ou tenta se evadir, praticou o delito na sua forma tentada, que na verdade é o motivo principal. Tá? Então o crime de atentado também não permite a tentativa, porque a tentativa já faz parte do próprio tipo penal. Tudo bem? Bom, agora nós temos um problema. Por quê? A doutrina se diverge quanto à omissão imprópria. Você já viu que a omissão própria não admite tentativa, mas a omissão imprópria admite. Você sabe que eu tenho o crime de ouvido, né, que é a omissão imprópria na sua forma culposa, e a omissão imprópria, propriamente dita, na sua forma dolosa. A omissão imprópria dolosa não admite, então, admite tentativa. Por quê? Lembra do exemplo da mãe que deixou de alimentar o filho? Ela quer matar, não está agindo, porém deixa de alimentar. Razão pela qual a sua forma dolosa prevalece no delito. Então a doutrina dá até mesmo esse exemplo como uma forma de omissão imprópria que admite a forma tentada. Imagine que essa mãe, deixando de alimentar o filho, querendo a morte do seu filho, ela não está matando, não está agindo, né? Não está com um pau na mão, com uma faca, com uma arma, enfim. Simplesmente deixou de alimentar. Só que um pouquinho antes dessa criança virar óbito, alguém vai lá e alimenta essa criança, ou tira, né, dos cuidados da mãe, de modo a evitar a morte. Eu tenho sim um exemplo de crime omissivo impróprio tentado, porque a forma dolosa admitiria então essa tentativa. Agora, crime de ouvido não admite tentativa. Por quê? Se eu tenho a preponderância da forma culposa no crime de ouvido, que é uma negligência, que é o esquecimento, eu não tenho como admitir tentativa em crime culposo. E a nossa regra no Código Penal é essa: crime culposo não admite tentativa, com exceção da culpa imprópria ou da discriminante putativa. Tudo bem? Então, crime de ouvido não admite a forma tentada. Galera, essa foi a dica da semana, né? Foi o bizu da semana, crime de ouvido, que nada mais é do que a omissão imprópria na sua forma culposa, né? É o crime de esquecimento. Eu quero mandar um forte abraço a dois colegas em que tive a honra de trabalhar lá no Univag, professores Kleber Pinho e Michele Marie. Eles sempre acompanham a gente aí nas nossas postagens, né, nas nossas publicações. Forte abraço a vocês dois, tá? Sucesso sempre. Quero também mandar um abraço aos formandos do Univag desse ano, em que tive o prazer de trabalhar também lá na instituição, logo no início, né, do semestre com essas turmas. Trabalhei com teoria geral do processo, penal, enfim, e formaram agora, e a gente fica bastante emocionado quando vê as turmas, né, conseguindo aí lograr o objetivo, que é a formatura e depois aí atividades profissionais, enfim. Fica aí o meu forte abraço, tá? E desejo a vocês sucesso sempre. E até o nosso próximo encontro na semana que vem com a nova dica aí, o novo bizu da semana, nosso Periscope. Valeu? Tchau, tchau.